Fala, nação rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Notícias do Mengão. Antes de começar o vídeo, peço que você se inscreva em nosso canal, deixe seu like e ative o sininho de notificações para não perder nada sobre o mais querido. Então, nesse vídeo aqui, temos o Marcos Braz falando da demissão do Dorival e da chegada do Vitor Pereira. E também tem os comentaristas falando sobre o futuro do Vitor Pereira no Flamengo, se vale a pena, se não vale. Então vamos lá para o vídeo. A gente tinha aqui dentro uma análise bem clara, viu, Zé Elias, e bem transparente de que precisava fazer a troca do comando. E assim foi feito. Pode ter tido um ponto fora da normalidade nesse sentido. Bonita essa frase, né? Um ponto fora da normalidade nesse sentido. Mas você tem alguns itens na hora de analisar o que você busca no comando de uma equipe. Aí ele completa. E a gente entendeu que precisava ser trocado. Foi trocado. Em um segundo momento veio a situação do Vitor Pereira. Tá, a gente entendia que teria que ser trocado. É diferente de ser trocado pelo Vitor Pereira. A gente entendia que tinha que ser trocado, apenas isso. Deu pra entender? Falou 3 vezes a mesma coisa. O que ele quer dizer aí é o seguinte: fosse o Vitor Pereira, fosse o João das Couve, o Miguezinho e tal, eles iam trocar. Não era só porque era o Vitor Pereira. Estava claro que eles iam tirar o Dorival. Na primeira parte ali tem uma frase, depois tem assim, né? Os resultados. Resultados. Simples, o cara ganha a Copa do Brasil, ganha a Libertadores. Troca. Aí, ó, pode ter tido um ponto fora da normalidade nesse sentido. Resultados. O ponto fora da normalidade é você demitir um treinador que tem 2 títulos. Não, o ponto fora da normalidade nesse sentido são os resultados, ou seja... Ele esqueceu, né, Braz, que você foi conivente também, porque a diretoria do Flamengo aceitou as condições de o Flamengo deixar o Campeonato Brasileiro para trás e optar pelas Copas. Então, o que vocês, Braz, que você estava junto, o que vocês decidiram, o Dorival cumpriu. E cumpriu bem. Só que assim, às vezes, a gente precisa parar um pouco, baixar um pouco mais a bola, ter um pouco mais de tranquilidade e entender que, do outro lado, existem profissionais que trabalham também. Porque a impressão que dá, pelo que nós estamos vendo, né, pelo que se fala muito, não, porque o Dorival, o time jogou mal, porque o Flamengo, porque ele não conseguiu fazer tal. Peraí, do outro lado, 2 times, um de massa, o outro fantástico de estrutura, em termos de estrutura, uma das melhores do Brasil, que é o Atlético Paranaense, que vem nos últimos anos fazendo campanhas maravilhosas, com uma diretoria atenta aos detalhes. Competente. Com um treinador estrategista, o Felipão, o outro, Paulo Turra, um estudioso, um cara que estudou a equipe do Flamengo, né, que tentou colocar colocou dificuldades na equipe do Flamengo. Enfrentamentos foram 6 ao longo do ano, ou seja, você já não é mais aquele time... mais estranho passada por conta dos direitos autorais, viu, galera? O treinador que fecha com os jogadores, o treinador que te traz as 2 Copas que foram planejados, é ponto fora da curva. Ponto fora da curva, você ganhar, ponto fora da curva, você ter 2 títulos. O que ele quer dizer assim, trocar um treinador vitorioso como foi o Dorival é um ponto fora da curva. O que ele quer dizer é isso. Não é um ponto fora da curva. Não é um ponto fora da curva. É um ponto totalmente... Não é bom. Mas é fora da curva, porque a tendência é você continuar. Mas é de quem? Mas é de quem? O ponto fora da curva é de quem? Do Dorival ou do futebol? O Dorival está lá até hoje. William, eu queria muito, de verdade, só terminando. Sabe qual é a melhor resposta para aquilo? Desculpa, tá? Não, pode falar que eu vou completar o que você está falando. Sabe qual é a melhor resposta que o Braz poderia prestar atenção e ver o que eles fizeram? Os 3 pontinhos que eles fizeram? M, você quer dizer? Quando perguntado para o Ancelotti o que aconteceu, vocês esperavam o Flamengo? Eu falei assim, nós sabemos, o Flamengo está em uma pré-temporada. Já sabia. Não, William, mas assim... Rodrigo falou outra coisa que a gente vai mostrar daqui a pouco. Eu queria muito que a diretoria... Tá quieto agora, hein? Queria muito que a diretoria do Flamengo me apresentasse. Isso um dia eu acho que alguém poderia perguntar, já perguntou muito dessas mudanças, mas eu talvez perguntaria também perguntaria para a diretoria. Me dá 3 pontos para uma mudança. Porque a parte tática... Vou citar aqui alguns exemplos de mudança do Dorival em relação aos trabalhos anteriores. Pedro e Gabigol jogaram juntos, enfim.
Felipe Luiz voltou a jogar com qualidade. O Flamengo conseguiu ter... porque se falava que o Flamengo tinha uma máquina e ninguém conseguia jogar naquele período em que estava oscilando. Aí a parte do comportamento, os jogadores gostavam do Dorival, tanto é que sentiram, então isso todo mundo fala. O próprio Gabigol abriu mão de jogar na posição isso, para jogar. Estava jogando para... Numa boa, comprou ideia. Comprou a ideia. Três. O caso do Dorival, eu não vou dizer que é mentira o que o Braz está falando, mas não me surpreende essa questão de... não é por causa do Vitor Pereira. Eu acho, de verdade, que Flamengo e Vitor Pereira se merecem. Eles se merecem. Porque o Vitor Pereira, o que ele fez com o Corinthians, o Vitor Pereira, não se faz. O que o Flamengo fez com o Dorival, não se faz. Então, legal, juntaram e aí está aí o resultado. Eu acho muito bacana isso, sabe por quê? Você olha o que o futebol tem apresentado, um Flamengo vitorioso, com o Dorival nas mãos, com o trabalho sendo feito, com as conquistas, o retorno técnico e tático, com o ambiente, porque eu não vi nenhuma coisa. Quando sai um treinador, começa a vazar. Aí você junta, você fala assim, não, mas no mercado tem o Vitor Pereira, que eu acho que eu vou pegar e vai mudar o meu time. O Vitor chegou, sabe o que aconteceu com o Flamengo? Ele recuou. Ele regrediu. Ele não tem um time que parece aquele time que estava oscilando toda hora. E aí eu acho que é interessante, William, porque é uma união que eu acho que para o torcedor é muito ruim, é lamentável, porque acontece para o Flamengo, que estava no Mundial, perde. Mas aí é um casamento que o futebol... Você viu como é o futebol, né? Eu acho que foi uma oportunidade de mercado. Sabe o que une Flamengo e Vitor Pereira? Não sei quem eles iam buscar. Ambição. Ambição é o que tem em comum Flamengo e Vitor Pereira. Eu nunca fui muito fã do Dorival como técnico. Nunca fui. Várias vezes aqui fiz algumas análises, algumas críticas. Eu sei que tem muita gente que adora o Dorival pela questão pessoal. É um cara muito bacana, amigo, parceiro, sempre... Mas fez bons trabalhos na carreira. Fez alguns bons trabalhos, mas assim... Ele teve durante a carreira quase 20 anos para ganhar até então uma Copa do Brasil com o Santos, numa época que a Copa do Brasil era mais esvaziada. O Santos tinha um timaço, tinha Neymar, tinha Ganso, tinha até o Robinho naquela época, né? Sim. Era um currículo, digamos assim, para mim, pobre, para um cara que durante 20 anos dirigiu boa parte dos grandes clubes brasileiros. Mas tá bom, ele teve o grande momento dele na temporada passada. Para mim, ele foi chamado pelo Flamengo como bombeiro, né? Tipo assim, o Flamengo já estava meio desgastado com técnicos estrangeiros que não estavam dando certo. Então, o Dorival era a solução caseira aqui que podia apagar incêndio. E, surpreendentemente, ele deu o jeito no time, com o apoio dos jogadores que adoram ele. Ele é um cara muito querido. Isso ajuda, viu, cara? Ajuda, tal. Não pode Mas, por exemplo, para mim, ele cometeu um erro. Quando aqui no jogo contra o Palmeiras, aqui, ele abriu mão, botou time reserva. Muito flamenguista não gostou. Mas era plano da diretoria, né? Mas muita gente questionou. E não dá para dar plano da diretoria, não. Tinha muita gente da diretoria que imaginava, lembrando o Jorge Jesus, que deixou uma saudade enorme. Jorge Jesus, não. Folga na quinta, na sexta, joga no domingo. Se fosse Jorge Jesus o técnico do Flamengo, o Flamengo teria jogado contra o Palmeiras no Brasileiro à vera, com tudo para tentar ganhar o jogo. Então tem muito flamenguista. Tava próximo, ele dava para encostar. Muita gente viu o Flamengo se recuperando, mas chegou ali no confronto mais importante e abriu mão do campeonato. Mas se não fosse assim, não ganharia a Copa do Brasil e a Libertadores. Eu não sei. Libertadores, semifinal, o Flamengo tá dando 4-0. Nadando de braçada. Nem precisou jogar bem contra o Corinthians e contra o Atlético Paranaense para ganhar os 2 títulos, né? Então, teve a análise de desempenho das finais que foram ruins por parte do Dorival. E o que acontece? O Flamengo tem um Mundial. E, para mim, a mudança de treinador passa muito pelo Mundial. O Flamengo quer ser campeão do mundo. Todo mundo quer. Mas o Flamengo acredita que ele hoje é um clube que fatura 1 bilhão por ano, que ele hoje é o dono soberano da América do Sul. Não tem nenhum time na América Latina com dinheiro, com investimento, com capacidade. Então o Flamengo está batendo e mirando a Europa. Sim, e aí ele fala, eu não vou pro Mundial com um técnico caseiro, um técnico local, um técnico que saiu para ganhar aqui. Mas acabou o trabalho. Com sofrimento os torneios. Mas aí é o erro. Esse é o erro. Aí ele olhou pro Vitor Pereira e falou, poxa, o Corinthians trouxe um técnico que é muito capaz, um estrangeiro que está aqui, já conhece o futebol brasileiro, eu vou apostar nesse cara. Sim, apostou e deu certo. Não, deu errado. Mas eu tô falando assim. Então, a só uma diretoria coisa, gente, do Flamengo... A gente tá em fevereiro, foi o Mundial, mas cravar que deu errado já também. Mas o que acontece? A diretoria do Flamengo falou, o Mundial é muita areia pro caminhãozinho do Dorival. O Mundial deu errado. O projeto Mundial deu muito errado. Mas estou dizendo no Mundial. Mas estou dizendo no Mundial. O Mundial deu errado. Qual seria a diferença, por exemplo, se você pega o Dorival,
joga o Mundial, não deu certo, Dorival, obrigado. Qual seria a diferença? Exatamente, eu penso a mesma Dorival, coisa. obrigado. Porque essa diretoria foi conivente e aceitou o planejamento com o Dorival. Vem cá, Palmeiras aqui no Allianz Parque, todo mundo achando que ia ser o jogo do ano, que o Flamengo ia passar, porque o Flamengo estava naquele momento ótimo, time reserva. Peraí, a diretoria aceitou esse tipo de situação. Não é só o treinador, não é só os jogadores. A diretoria também está todo mundo junto, é um vestiário, porque foi o mesmo vestiário que quando ganhou a Libertadores sabe que a diretoria do Flamengo tem Sim, racha. Tem gente que quer uma coisa, outro quer o cara quer um técnico, outro quer o técnico. Mas foi a mesma diretoria e foi o mesmo diretor que quando ganhou a Libertadores gritou Real Madrid, tua hora vai chegar. Exato. Desculpa, se estava tão Perfeito. ruim assim, por que eles não demitiram o Dorival antes? Se eles perceberam, eles foram perceber nas duas finais contra o Corinthians, espera aí, e o Corinthians não trabalhou? E os jogadores do Corinthians? Isso é falta de respeito, é soberba. Ambição, foi o que eu falei. Não é ambição, é soberba, é diferente. Ambição é você querer ganhar. O Flamengo Soberba é você desrespeitar os outros. Porque a partir do momento em que você fala que o trabalho do Dorival nas duas finais foi ruim, você desmerece o outro. Você está desmerecendo o trabalho do Atlético Paranaense, você está desmerecendo o trabalho do Corinthians. E não é só o Vitor Pereira, o treinador, ele posiciona os jogadores, ele ajuda os jogadores. Na hora do jogo, quem define e quem faz as coisas são os jogadores. Ué, por que o Vitor Pereira, por que o Flamengo não ganhou do Al Hilal no primeiro tempo? Não meteu 3-0? Por que o Flamengo não meteu 5-0 no Al Hilal ou 5-1? Ué, o problema era o treinador? Só o treinador? Não. Existem determinadas coisas, assim, dinheiro não leva desaforo para casa. O futebol te traz poder. O futebol te traz uma ambição que muitas vezes te deixa cego, ao ponto de você não entender que existem outros times do lado que trabalham. Que o time do Flamengo é bom, mas não é invencível. Que o time do Flamengo tem o Gabigol, mas do outro lado eu tinha o Thiago Heleno, que conseguiu fazer uma boa partida. Que se o Pedro Henrique não tivesse sido expulso, talvez seria de uma outra forma. Primeiro tempo do Atlético Paranaense estava melhor, hein? Entendeu? Então, estava melhor. Até a expulsão era uma outra conversa. Mas é o Flamengo. Não, mas é o Flamengo. Ótimo, o Flamengo.